E é isso aí, pessoal. Bom, estamos cercados aí esses dias por algumas tragédias. Sexta-feira morreu o nosso grande mestre, o tutor daqueles que não tinham pais, né? O nosso grande Chuck Norris, sexta-feira nos deixou, sexta-feira passada. Terrível, cara, terrível. Eu mesmo me influenciei muito com a postura de homem, né, cara, do Chuck Norris, os filmes deles, tanto na questão das artes marciais, aquele primeiro filme que ele fez com Bruce Lee, aquele filme ali eu vi umas 1000 vezes, cara, 10.000 vezes. Eu gravei aquele filme e aquela cena da luta no Coliseu, eu voltava e revoltava aquela cena, porque aquilo ali ficou num marco, cara. Aquilo ali pra quem treinava, cara, pra quem não tinha dinheiro, né, pra pagar uma academia, aquilo ali foi... Era assim que se aprendia antigamente, né? E beleza. E aí já com 15, 16 anos eu vi aqueles filmes Comando Delta, Conexão Colômbia, né, ele invadindo lá a Colômbia, matando os traficantes de drogas e tal. Aí tem uma cena lá que ele tá treinando os militares, eu vi aquela cena também milhares de vezes para aprender os treinamentos e tal. Cara, era um exemplo de homem, né? Ele foi um pai, cara, sem sacanagem, assim. Foi uma influência até mesmo antes do Stallone, do Arnold Schwarzenegger. Porque o Chuck Norris, cara, ele não era ator, cara. Você vê, ele era péssimo como ator. Ele não tinha expressão nenhuma. Ele interpretava ele mesmo. Entendeu? O Chuck Norris, ele fazia ele mesmo. Todos os filmes do Chuck Norris era ele se auto-interpretando. Era ele, Chuck Norris sendo Chuck Norris, no Braddock, Comando Delta. Switch. Ele é um grande admirador do Brasil e chegou a presentear um mestre de luta brasileiro com uma academia completa sem pedir nada em troca. Esse é Chuck Norris. A vida dele começou longe do glamour de Hollywood. Teve uma infância difícil marcada pela pobreza e por um pai alcoólatra que abandonou a família cedo. Na juventude entrou para a Força Aérea e foi enviado à Coreia do Sul. Foi lá que conheceu o Tang Soo Do, arte marcial que mudaria seu destino. Quando voltou para os Estados Unidos, abriu academias e se tornou um dos maiores campeões de karatê do país, vencendo mais de 160 lutas oficiais. Sua disciplina e técnica chamaram a atenção de Bruce Lee, com quem criou uma amizade que o levaria ao cinema. Sua estreia foi justamente enfrentando Lee na lendária luta de O Voo do Dragão. Nos anos 80, ele virou símbolo dos filmes de ação com títulos como Braddock e Delta Force. A internet transformou sua imagem, o eternizando como um símbolo de casca grossa, chegando ao ponto desse meme ser homenageado nessa cena de Os Mercenários. Ouvi outro boato. Que você foi mordido por uma cobra naja. Fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Enfim, foi uma perca terrível, cara. Eu fiquei muito triste. Tô revendo os filmes aí que marcaram a minha infância e minha adolescência. Que me ensinaram também a ser homem, né? E quem é da minha época, quem nasceu nos anos 80, né, cresceu nos anos 90, teve uma influência muito grande, né, com esses nomes, né? Principalmente Chuck Norris, cara. Chuck Norris foi um cara excepcional, principalmente para quem não tinha pai, cara, quem não tinha contato com o masculino, pegou uma bela referência dele, entendeu? E deixou saudades. E ontem morreu um ator que sofreu pra caramba aí primeiro sofreu com a incompetência brasileira, né? O ator Gerson Brenner morreu com 66 anos de idade. O cara, ele estreou na Cananga do Japão. Depois ele ficou conhecido como o filho daquela mulher lá da Rainha da Sucata. Eu tinha 8 anos de idade na época, mas eu lembro muito bem dele. 88, né? E quando o cara tava no auge, em 98, o carro dele furou o pneu, ele parou para trocar o pneu. Veio 2 ladrões, deram um tiro na cabeça dele para assaltar ele e deixou o cara paraplégico, cara. De 98 até agora. O cara perdeu a vida dele todinha, cara. A família abandonou.
A família não, a esposa na época, a galera abandonou. E aí ele deu sorte que uma das cuidadoras deles, né, se envolveu com ele ali afetivamente, né? E aí passou a cuidar dele, e aí casou com ele, ficou cuidando dele, né? Ainda não sei a causa da morte, né, mas consequentemente deve ter sido por decorrência, né, da paralisia, né? O cara ficou aí 30 e poucos anos, cara, 98, porra, é tempo pra caralho. 98 eu tinha 18 anos, sou 45, e todo esse tempo o cara acamado, cadeira de roda, foda. Gerson Brenner, cara, era um galã, cara foda, e é uma das vítimas do Brasil, né, cara? O cara sofreu aí acamado esses anos todos, inocente, né, cara? O cara tava no auge, foi pro saco. Bom, temos aí a decepção dos baianos em relação a baianos curtindo o carnaval adoidado, né? Um mês de carnaval, folia. O governador da Bahia prometeu em 2023, né, que ia trazer a BYD, né, aquela montadora de veículos, carros elétricos, para Camaçari, na Bahia. Conseguiu, montou lá, criou a montadora, beleza. Cara, e ele prometeu, vamos gerar aí mais de 10 mil vagas de empregos e tal. Só que os chineses olharam para os baianos curtindo o carnaval e falaram, não, aqui, esse povo aí, para trabalhar aqui na BYD. A BYD tá construindo uma cidade chinesa dentro do município de Camaçari, na Bahia. A festa de Arembepe com os caras da BYD, meu velho. BYD. A empresa de carros elétricos financia uma obra de prédios residenciais que passa dos 80 mil metros quadrados. Tem uma capacidade de abrigar mais de 4.200 trabalhadores. Tem gente até fazendo meme que seria uma concorrência desleal colocar um trabalhador chinês que tá acostumado a trabalhar 12 horas por dia, disputar a vaga de emprego com um baiano. Gente, piadas à parte, esses vídeos gravados por baianos estão circulando nas redes sociais mostrando a quantidade de imigrantes chineses. Tudo isso é muito simbólico. Se você parar pra ver, a fábrica da BYD atual é onde era a antiga fábrica da Ford. Ou seja, sai uma empresa americana em 2021 e entra a empresa chinesa. Inclusive, vocês viram que recentemente teve um relatório do governo americano que disse que a China teria uma base militar alojada em Salvador, na Bahia. E óbvio, essa base seria secreta. Ano passado, a BYD foi autuada mais de 60 vezes por supostamente submeter trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão. Isso tudo na Bahia, tá? Aí eu te pergunto, como que um partido que se diz defensor do trabalhador apoia um regime que historicamente oprime a classe operária? Enfim, eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, nós estamos atraindo investimentos, e isso é algo positivo pro nosso país? Ou estamos criando mais uma dependência industrial chinesa? Deixa aqui nos comentários. Negativo. O governador cedeu o local, vamos criar montadora. Trouxeram 10 mil trabalhadores chineses, cara. Levaram lá pra Camaçari. O povo lá tudo morrendo de fome, desempregado, os baianos. Estão tudo revoltado. Mas é isso, cara, é chinês, né? É um grande erro que uma nação comete, é começar a vender, a ceder seu território para outros países, né? Então, assim, já era, Brasil já era, cara. Aí tá lá os baianos reclamando, fazendo vídeo, né? Aqui agora, esse monte de chinês aqui, Camaçari, Bahia, não sei o que, não é mais nossa, a gente tá desempregado e os caras vêm pra cá. É isso aí, cara, é o novo mundo. Os chineses já fazem isso na África muito bem. Em Angola, Moçambique. Chinês ocupou o nosso país, se instalaram em todo o canto do país, estão a explorar o nosso país. Em que lugar vamos ficar? Povo angolano, abrem as vistas. Povo angolano, tudo quanto passou nos nossos antepassados, eles também ficaram desesperados, ficaram aflitos da maneira que nós estamos aflitos. E aconteceu o que aconteceu e ainda pode acontecer, porque estamos cansados. O povo angolano está cansado, porque o estrangeiro vem explorar o nosso país, principalmente os chineses, e eles são racistas. No país deles não aceitam meter uma cidade de Angola. E por que é no nosso país que tem que fazer uma cidade da China? Nós não queremos cidade da China nesse campo universitário, então nessa cidade universitária. Não queremos cidade da China. Vai fazer cidade da China no país deles. Se eles lá já não há espaço para construção, então nós não temos nada a ver. Aqui é terra dos angolanos. Nós somos genuínos. Angolanos genuínos, não emprestados. De Cabinda Cunene somos um povo, uma nação. Por isso o estrangeiro não pode nos tornar escravo e ele subsair. A Santa está se fazendo como se fosse um presidente do país. Eles que são invasores. A polícia fica a favor dos invasores em todos os quintais que na qual fizeram o suposto levantamento, que no brange nesse levantamento a polícia vem aqui fazer horas extras. E nós, em que vivemos, vamos estar
aonde? Vamos viver onde? Vamos ficar aonde? Na China nós não vamos ir. O nosso país é mesmo aqui, nascemos aqui, vamos morrer aqui. Somos nato de Angola, não vamos viver na China, nem em qualquer outro país. Mesmo os que vão lá viver no outro país, tornam o primeiro escravo, o primeiro são escravos. Faz parte do meu show, o Brasil é Brasil. E agora tá polêmica aí, né? A galera revoltada aí, a galera que curte futebol, porque futebol brasileiro, meu irmão, eu já abandonei em 2014, cara, depois daquela vergonha dos 7-1. E eu todo feliz na época, trabalhava na academia, vesti verde e amarelo, né? Pintei a cara, fiquei igual os caras pintados da época do Collor. Porra, cara, que vagabundagem. 7-1, que vergonha. Aí agora o pessoal tá revoltado que o responsável da seleção contratou uma menina de cabelo de franjinha, que não deve ter nunca visto uma partida de futebol na vida, para ser a design, né, da camisa da seleção. E lá nesse design ela colocou lá uma imagem parecendo um demônio, né? E aí, ó, as escritas, uma listra na calça, na bermuda, para simbolizar a capoeira. Capoeira não tem nada a ver com listra. Quem tem a ver com listra na bermuda é exército, né? Que indica ali oficial e sargento. E a frase brasa, vai brasa. Brasa? Brasa de fogueira. Mas eu entendo porque ela disse brasa. Ela, com certeza, ela tem uma influência aqui fora, porque aqui fora, a maioria dos brasileiros que vivem aqui, a galera que fuma um cigarrinho do capeta, eles chamam o Brasil de brasa. Porra, velho, lá no brasa, mais os baianos aqui, né? Muitas vezes aqui no bate-papo com os baianos e tal, os baianos que vivem fora do Brasil, aqui na Europa, na Alemanha, eles chamam o Brasil de brasa. Pô, cara, vai lá quando lá no brasa. Vai lá no brasa. Então ela pegou uma gíria que é usada fora do Brasil por brasileiros que vivem fora do Brasil, para substituir o nome do Brasil na camisa, né, no uniforme da seleção brasileira. Que é algo que não faz sentido nenhum. Não tem. Era só fazer uma pesquisazinha rápida, né? Mas eu tô um pouco me fudendo pra isso. A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, que é canarinho, que é o nosso amarelo, que é o amarelo clássico do Brasil. Então viemos com essa cor, claro que o azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, um pouquinho do verde água e esse verde quase meio neon, assim. Aí, além disso, a Nike desenvolveu um material chamado Aerofit, que a gente consegue incorporar um design dentro da malha do material. E de longe talvez você não veja, mas de perto tem uma gama de detalhes aqui. E o padrão que a gente fez são as formas geométricas da bandeira do Brasil, que é uma bandeira inconfundível. Esse é um dos privilégios de poder ser brasileira trabalhando na camisa do Brasil, assim, né? Tem coisa que a gente entende, que eu até brinquei antes, pra explicar isso pro pessoal de lá, que é brasa, não é Brasil. Assim, é Brasil, mas também é brasa quando tá jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender. Você olha, você sabe, vai brasa, a gente sabe o que significa, né? Então, a gente trouxe esse nome, né? Esse apelido carinhoso que a gente dá. Ele tá no Inner Pride, que é esse signo aqui dentro. Tem escrito vai brasa, que é uma coisa que assim, a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles. Além, claro, do Inner Pride, né? A gente também tem aqui no short um detalhe que é bem sutil, tá? Mas aqui tem duas listras no lateral. E a ideia de usar a listra foi fazer uma referência à capoeira, né? Que as calças de capoeira, que a gente chama de abadá, né? Elas é como a classe, né? Do formato. Sim, a categoria. E é uma coisa assim que a gente que é brasileiro, a gente sabe reconhecer. Bom, e aqui no escudo, né? Que é a grande estrela, as 5 grandes estrelas, que a gente quis misturar um pouquinho do retrô com uma coisa mais futurista, né? Então tem uma estética, uma textura de feltro, que traz um pouco dessa coisa do retrô, e o silicone por cima, que é bem moderno, assim. Então, a gola que a gente fez esse ano, primeiro ela tem um design um pouquinho mais retrô, assim, ele presta uma homenagem um pouquinho mais retrô, mas também é feito com material que estica bastante, que é meio para aqueles momentos do futebol que tá puxando pela bola. Ninguém fala vai brasa. Ela criou um apelido da cabeça dela para a maior seleção de todos os tempos. A camisa mais pesada do mundo, do universo. Cara, tem um documentário do Brasil Paralelo que eu participo falando sobre isso. Camisa mais pesada de futebol do universo, ganhou um apelido da garota que resolveu desenvolver o conceito da porra da camisa da Nike e inventou um vai brasa. Estava ela num churrasco? Não. Estava ela dizendo que estava torcendo para a seleção brasileira. Cara, ô Cônio, Ô Cônio, deixa eu falar um negócio, tu tá jogando dinheiro no lixo, Cônio. Porque se tu pega a camisa de 82 ou de 70 e você refaz ela, do jeitinho que ela é, com aquele calçãozinho azul, naquele mesmo tom, tu ia vender pra um caralho, irmão. Tu ia remeter um momento gigante da seleção, a camisa mais emblemática da história. Mas não, você quis ouvir a menina, aí a menina meteu um canary. Ô, Cônio, que merda, cara, que merda. Vai. Porque botaram a designer da camisa pra falar. Gente, primeiro de tudo, deixa a coitadinha da designer em paz, pô. Ela é designer, deixa ela em paz. Deixa a coitadinha em paz. Tá fazendo o melhor dela, ela não é do futebol mesmo, ela tá uma designer, é normal, ela não é do futebol. Deixa a menina em paz, que ela falou não tinha nada demais. Agora, o negócio do vai brasa realmente é um problema.
Na pesquisa deles, apareceu Vai Brasa, por quê? Por causa desses social media desgraçados de Instagram aí, que começaram com esse negócio de Vai Brasa em Olimpíada, em Paralimpíada, Olimpíada de Inverno. Ninguém fala... Moça da Nike, ninguém fala Vai Brasa, assim como nenhum paulistano chama São Paulo de Sampa. Fechou? Isso aí é coisa... Nenhum. É a mesma galera. A galera que fala Vai Brasa é a galera que chama São Paulo de Sampa. Nenhum. Eu morava no Rio de Janeiro, os caras falavam assim, vai pra Sampa. Esse fim de semana eu falo, pra São Paulo? Vou. Ninguém aqui chama São Paulo de Sampa. É a mesma coisa que chegar na camisa de São Paulo e colocar Vai Sampa. Ninguém. Nem a cidade, o time, não é verdade. Então o Vai Brasa começou por social media, de Instagram, de rede social, mas não. Nenhum torcedor da seleção brasileira usa por enquanto o Vai Brasa. Pode ser que use um dia. Até falei, da camisa azul que vocês estavam cismados de fazer vermelha por causa de brasa. Faz sentido. Pau Brasil, beleza, mas ainda não. Mas é isso, cara. Essa semana fiquei triste aí pela morte do Chuck Norris, né? Foi foda. Porque foi um cara que eu me lembro exatamente, cara, quantas vezes nas cenas de lutas, assim, eu parava, eu apertava a pausa, voltava, e aí eu fazia anotação, eu desenhava o golpe, ia lá pro quintal, treinava o golpe no saco de pancada, no saco de areia. É isso aí, cara. Foi o pai de muitos brasileiros que não tiveram pais. E se você foi influenciado, pegou um pouco da masculinidade do Chuck Norris, deixa nos comentários aí. E realmente vai fazer muita falta. E lembrando, ele não morreu, ele apenas foi buscar um oponente à altura no outro mundo. Chuck Norris não morre, Chuck Norris é imortal. Então valeu, galera, obrigado aí por assistir esse vídeo. Dá o like, se inscreve aí, compartilha, tudo naquele esqueminha, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Oh!